Buenas, senhores, tudo certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades de raízes, beleza? Então nós vamos falar aí como organizar essas raízes, como simplificar algumas coisas, como organizar cada um dos termos dela, certo? E gente, se vocês querem saber um pouquinho aí sobre decomposição de raiz, simplificação, racionalização, ou a própria operação entre raízes, né, soma, multiplicação e tudo mais, eu vou deixar os links aqui em cima para vocês, beleza? Vocês vão olhando ali, vão se organizando, porque aqui são só propriedades. É extremamente interessante a gente lembrar, primeiro, que as propriedades elas não resolvem nossas raízes. As propriedades elas vão simplificar de alguma forma, vão transformar em algumas coisas que elas podem nos ajudar aí daqui a pouco a colocar algum termo em evidência, a alguma organização, é uma parte bem mais algébrica, certo? Então, para que a gente possa começar, é extremamente importante que a gente saiba o nome das coisas que a gente está trabalhando aqui, né? Cada um dos nomes dos nossos elementos. Esse carinha aqui, ele é o mais importante, né? Porque ele é o nosso índice. O índice, ele é basicamente o nosso expoente, né? Lá nas potências. Então, aqui, ele é o nosso índice, é o númerozinho aquele que vai dentro da raiz. E é extremamente importante lembrar que quando nós temos, por exemplo, uma raiz quadrada, vou botar aqui raiz quadrada de 4, por exemplo, aqui dentro, quando não tem nada, ele é 2, né? Tranquilo? Lembra disso? Aí depois nós temos o radical que é toda essa estrutura aqui, o radicando, que é o carinha de dentro, a raiz, que é o carinha de fora, mas o mais importante que a gente saiba é o índice, que é o númerozinho que está aqui. Né? Que é o nosso raiz cúbica, é o índice 3, raiz quadrada, quando não aparece nada, é o índice 2, é um 2 que está ali dentro, e assim por diante. Beleza? Vamos às propriedades, então. Aqui, coloquei duas iniciais para vocês, uma bem barbada, uma outra que é só fazer uma relaçãozinha que fica tudo de boa. A primeira, gente, lembra das operações inversas, que é soma, subtração, multiplicação, divisão e potência e raiz? Então, aqui falamos justamente sobre isso. Porque se eu tenho uma raiz onde o meu índice é igual ao expoente do carinha lá de dentro, nós podemos cortar esses dois caras. Né? Simplifica e sobra só o A. Como assim? Olha só. Digamos que a gente tem aqui uma raiz cúbica de, sei lá, 5 ao cubo. Esse índice 5, desculpa, 3, ele simplifica como meu expoente 3. Logo, corta, né? Simplifica os dois lados e sobra só o 5. Então essa propriedade aqui, ela só traz que se nós temos o índice igual ao expoente do radicando, né? Expoente do carinha lá de dentro, então a gente pode simplificar. Beleza? Essa segunda propriedade, gente, ela é uma propriedade que é um pouquinho chata às vezes de enxergar, mas ela trabalha basicamente como se ela fosse uma fração equivalente. Lembra das frações equivalentes? Lembra lá, só fazer um parênteses aqui, ó, quando a gente tinha fração equivalente, nós sabíamos que 1/2 ele era equivalente a 2/4. Lembra disso? Porque daqui eu multipliquei por 2 em cima, por 2 embaixo, né? Multipliquei pela mesma coisa aqui. Então eu sei que isso aqui, por exemplo, ó, 1/2 é como se eu pegasse uma barra de chocolate e pegasse só a parte de cima. 2/4 é como se eu pegasse a mesma barra de chocolate, dividisse agora em mais pedaços, né, em 4 pedaços, e pegasse só a parte de cima. Ou seja, é a mesma coisa com números diferentes. Essa propriedade nos diz isso. Nos diz, por exemplo, se eu tenho uma raiz de índice 4 de 2 na 8, ela é equivalente a uma raiz quadrada de 2 na quarta, que é muito mais fácil de resolver, certo? Porque eu dividi por 2 em cima, meu índice, e dividi por 2 também aqui embaixo, meu 8, que virou 4. Isso vale tanto para multiplicar quanto para dividir, tanto que no exemplo aqui em cima eu coloquei multiplicando, né? Esse Q seria o carinha que eu ia multiplicar ou dividir, e o N e o M já são os índices, os expoentes que eu tenho ali. Tranquilo? Então, ó, aqui eu dei um exemplo dividindo, né? Dividi por 2 em cima e por 2 embaixo, e eu poderia, por exemplo, caso eu precisasse, né, para alguma operação, alguma multiplicação, enfim, em algum problema, raiz cúbica de 3 na quarta potência
isso aqui seria seria equivalente, por exemplo, a uma raiz de índice 6 de 3 na oitava potência. Multipliquei por 2 em cima e por 2 embaixo. Gente, lembra, isso aqui são coisas específicas para simplificações específicas. É só para vocês saberem que vocês podem fazer. Né? Nós não estamos resolvendo nada, isso que pode vir a acontecer. Certo? Próximos dois exemplos. Esse aqui, gente, da esquerda, ele é absurdamente importante para mim. De todas as propriedades, ela é a mais essencial. Ela está presente aí em diversas situações, em fórmulas de geometria pra caramba. Então, o que ela diz? Que a multiplicação das raízes é igual à raiz das multiplicações, tá? É exatamente isso que ela diz, que a multiplicação das raízes é igual à raiz das multiplicações. Então percebe, se tem uma raiz com caras se multiplicando ou se dividindo lá dentro, tu pode fazer isso separadamente. Isso aqui explica um monte de coisas. Então digamos que eu tenho aí uma raiz quadrada de 4x, né? Temos que 4 vezes x, por exemplo. Meu A eu disse que era 4, meu B disse que era x. Então, isso aqui, gente, essa propriedade, ela garante, tá, que nós conseguimos fazer isso aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz de x, certo? Eu posso separar. Se eu tivesse uma coisa mais feia ainda, olha só, digamos que eu tivesse isso aqui, ó, uma raiz de 4, melhor, olha só, se alguém reconhece isso. Digamos que a gente tenha uma raiz de 3x quadrado sobre 4. Olha que coisa feia. Cara, não é multiplicação e divisão aqui? O que eu posso fazer então? Esse cara feiozão, eu posso transformar nisso aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de x ao quadrado. Tudo isso sobre raiz de 4, certo? E aqui algumas coisas eu posso resolver, né? Concorda que aqui é índice 2, não aparece, mas é índice 2. Aqui meu expoente é 2, posso cortar. Aqui raiz de 4 é 2. Então isso aqui ficaria x raiz de 3 sobre 2. Ah, é feio ainda? Sim, mas é bem menos feio do que isso, né? E aqui a gente pode já organizar algumas coisinhas, já torna mais simples, beleza? Gente, essa aqui é a propriedade mais importante, na minha opinião. Mais importante de todas, que ela aparece em vários lugares depois. E ela te ajuda um monte a simplificar as coisas, beleza? E daí aqui a gente tem raiz de raiz, né? Uma raiz dentro da outra, que é igual a potência de potência. Nós já vimos, né? Vou deixar o link aqui em cima para vocês. Mas o que vai acontecer aqui então? Raiz de raiz, a gente conserva, tudo bonitinho, né? Ó, o A lá dentro, poderia ser um número qualquer, e multiplica os dois caras, né? Vai ficar n vezes m. Ou seja, digamos que a gente tem aqui, ó, uma raiz cúbica e dentro uma raiz na quarta de 2. Isso pode ser escrito como uma única raiz, certo? Onde esses dois caras vão se multiplicar. Então, raiz de índice 12 de 2. E eras isso. Beleza? Última regrinha, então. Ela costuma ser a mais difícil, mas nós temos uma forma aqui de trabalhar ela de uma forma muito barbada, tá? Que eu chamo de regra do solzinho. Até botei o solzinho bem bonito ali. Que basicamente é o que, gente? Transforma potências com expoente fracionário em raízes e raízes em potências com expoente fracionário. Isso vai ser útil para um monte de coisas, tá? E principalmente quando a gente chegar em equações exponenciais, que é o conteúdo lá do primeiro ano. Então, já é bom a gente sabendo como trabalhar, porque vai aparecer para nós agora aqui no nono e mais para frente no primeiro também vai. Gente, isso aqui é basicamente como transformar uma potência, uma fração, né, um expoente em fração, numa raiz. Então, digamos que aparece um troço assim para ti, ó, bem bonito. 2 elevado na 3 quintos, tá? Aparece essa estrutura aqui, é uma potência com expoente fracionário, certo? O que eu posso fazer então aqui? Nós conseguimos transformar isso em raiz,
Às vezes resolve, às vezes não, mas talvez tu consiga simplificar algum termo em relação a isso. Então, bom, inicialmente, minha base ela não muda, certo? Então eu continuo com a minha base. Quando eu for trabalhar. Independente de quem for aqui embaixo, minha base não muda. Por que a regra do solzinho, gente? Porque tu concorda comigo que potência e raiz são caras inversos, né? São operações inversas. Então, o que acontece? O carinha aqui desses dois, ó, na minha fração. Quem está no sol? 3, né? E o 5 está na sombra. Como eles são operações inversas, o meu 3 que estava no sol vem para a sombra e o meu 5 que estava na sombra vem para o sol. Certo? E já era, transformei aqui e agora eu posso trabalhar da forma que eu precisar. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Até mais.